nosso canal no YouTube, o canal do Mosteve Festival. Estamos aqui agora para continuar a segunda parte da entrevista com Tamires Mendes, que dispensa apresentações, tá certo? Que é atriz, diretora, arte educadora e tudo que eu falei na primeira parte da entrevista, quando eu colei pelo panfleto da Mosteve. Então, na primeira parte Tamires falou um pouco sobre a carreira dela, um pouco sobre a trajetória, um pouco só, tá certo? Como ela iniciou no teatro, como foi que ela teve acesso às artes no geral, sobre as suas primeiras experiências, no teatro. Nessa segunda parte também, a gente vai focar mais um pouco na Mosteve, seus trabalhos enquanto atriz, enquanto diretora, durante a Mosteve. Também como comissão jogadora, até porque é a primeira vez que você é comissão jogadora de teatro. De teatro, mas já foi de dança. Então, vamos lá. Tamires, qual a primeira lembrança que você tem da primeira Mosteve, que você participou da primeira Mosteve? Qual é aquela lembrança que vem assim, que não se apaga jamais? A minha primeira entrada no palco. Nesse palco? Nesse palco. A casa estava lotada e eu não tinha noção, como eu era muito criança, eu não tinha noção de que ia ter tanta gente aqui para me olhar. Então eu entrei pela última coxinha. Quando eu entrei, que eu vi aquelas pessoas, eu voltei. Dona Iraci estava lá na coxinha, ela fazia, entre! Eu dizia, eu não vou entrar. E ela ia andando, e eu ia andando para trás, dizendo ela que eu não ia entrar. Quando eu vi, eu já estava dentro do palco, eu tropecei no cenário e caí. Quando eu caí, o público começou a rir, e ela ficou ali na porta, como assim, você não vai entrar. Eu respirei, olhei para frente, o público estava. E eu lembro que eu vim pro centro do palco, de uma cena que eu pegava um joguinho de louça, de chá para colocar, e eu tremia absurdamente. E aí quando eu terminei aquele primeiro momento, que não tinha texto, foi a minha primeira entrada realmente no palco, que eu saí, eu descobri que era onde eu queria ficar, era dentro do palco. E aí o resto do espetáculo ele fluiu muito fácil. Apesar de só ser eu e Diógenes em cena, foi muito bom ver no final do espetáculo a casa aplaudindo. E aí eu disse que era aquele momento que eu não queria mais deixar de ter. Até porque eu digo até hoje, se um dia eu for entrar em cena e eu não ficar nervosa, não ficar ansiosa, então eu paro de fazer teatro, porque essa sensação é que me dá vontade de fazer mais. Eu tenho uma experiência parecida. Em 2003, quando eu fui estrear lá no Iraci, até a hora de entrar no palco, eu também não tinha certeza se eu ia entrar. Aí me deram um figurino de um cachorro lá que eu tinha que balançar o rabo do cachorro. Eu não vou balançar porra de rabo nenhum. Não pode nem falar palavrão, né? Não vou balançar rabo nenhum, tá certo? Mas aí eu entrei com toda a vergonha do mundo, não olhava pro teto. Quando eu balancei o rabo do cachorro, a plateia riu. Aí eu falei, poxa, toda vez que eu entrava eu queria balançar. Até quando era para balançar o rabo do cachorro, eu fazia isso, foi isso que me deixou à vontade, né? Mas eu também passei por essa sensação de pô, vou entrar, não posso falar a palavra. Eu não vou entrar, não sei se eu vou entrar, entra no meio, dá vontade, eu acho que dava tempo ainda de eu correr para casa, de não apresentar. Eu deixaria todo mundo ali na mão, com certeza, eu não tinha compromisso nenhum na época. Mas enfim. E seus trabalhos como atriz, né? Como foi que foram seguindo após essa primeira apresentação? Quais espetáculos você foi fazer? Rapaz, foram tantos espetáculos. Porque quando a gente participou da primeira, a gente fazia um espetáculo por ano, né? A gente esperava todo aquele processo de aula na escola para estrear no Mosteve. Então, eu acredito, com direção de Luziara Iraci, Sou que Sou, com direção de Carlos. Aí veio A Flauta Mágica, com direção de Aparecida. E aí, quando chegou depois do terceiro ano, aí eu comecei a ficar enxerida, né? Porque aí eu já gostava de fazer aquilo. E aí eu comecei a fazer teatro com outras pessoas e acabava fazendo 2 espetáculos no mesmo ano. Chegou um tempo que eu não fazia, eu fazia um espetáculo infantil e um espetáculo adulto. E aí foram vindo vários e vários espetáculos. Eu tive o privilégio de ser dirigida por muita gente, né? Até o momento que eu adentrei a companhia experimental, eu fui dirigida por muita gente.
E depois que eu entrei a companhia, que tinha como diretor César, a gente continuou vindo para a Mosteve. Já não vinha mais na questão estudantil, a gente via na Amostra Paralela, que foi o único lugar onde eu consegui competir. Porque não deixavam eu competir na Mosteve, graças a César. Que todo mundo acreditava que ele me ensaiava em casa, ele não ensaiava coisíssima nenhuma. Ao contrário, ele me cobrava muito a postura que ele achava que eu deveria ter como artista. Porque ele via que eu gostava daquilo e via que eu fazia muita questão de participar do festival. Mas hoje eu penso dos anos que eu não consegui competir na Mosteve, que foram importantes. A gente, como artista, sabe que existe uma coisa chamada ego, que é muito grande. E quando o artista vai ter esse ego alimentado, sem ser ponderado, ele começa a ficar arrogante, o talento que ele tem se perde, você não tem aquele esforço, aquele estudo, que é o que falta muito na maior parte dos artistas. Esse estudo, essa busca, essa procura. Fazer só aquilo que está na sua cabeça, porque você acha que vai ser legal, esse espetáculo que você faz para si, não faz sentido nenhum. Até porque a Mosteve está aqui para formar plateia. E a gente não pode formar plateia se a gente não faz um trabalho de qualidade para isso. Então a Mosteve, ela me ensinou a fazer trabalhos de qualidade. Essa questão de ser comissão julgadora, para mim, e olhar isso de fora, é muito difícil. Porque assim, eu sempre tive em cima do palco. Eu nunca tive do outro lado. E essa experiência de estar do outro lado, ela é incrível. Porque para quem passou tantos anos participando da Mosteve, não tinha noção dos bastidores, que é uma coisa muito maior do que o próprio festival mostra para quem está vindo assistir ou para quem está vindo apenas apresentar. A gente vai falar um pouco do núcleo de pesquisa depois, porque aí também existe um hiato. Quando vocês participaram, enquanto CIA, vocês deixaram de participar há alguns anos da Mosteve. Não foi isso? Por conta de algumas divergências que já existiam que já foram faladas nas entrevistas. Então assista a entrevista do César Leão, com o Rafael Gustavo, que eles falam dessas questões aí sobre CIA dos 10, CIA Experimental, sempre confundo, desculpa a galera da CIA Experimental, mas tudo é CIA e eu acabo confundindo, da CIA Experimental e alguns membros da Mosteve. A partir de 2007, eu sempre faço esse recorte histórico, Leonardo Ledardo, ele assume a coordenação do festival, né? E aí a Mosteve passa a ter um novo formato, ainda estudantil, mas ela já começa a trazer algumas características, né? E vão levar a mostra de teatro a ser um festival mais competitivo do que ele era, porque antes existia uma competição interna, né, entre os grupos da cidade que levavam a, como posso dizer, uma rivalidade até sem sentido, né? Que graças a Deus foi se acabando com o tempo, né? Foi se acabando com o tempo, mas qual a diferença que você vê da Mosteve antes de 2007, e aí eu marco antes de 2007, pós 2007, até os dias atuais? Antes de 2007 era... Eu acho que eu evoluí também dessa forma, né? Antes de 2007 era a Tamires que trabalhava estudantil, que começou a dirigir, que ainda era muito verdinha, né? Que estava iniciando na companhia do Experimental. E aí, depois de 2007, que aí eu já estava numa idade que tinha uma cabeça mais aberta, já estava participando de um grupo que vinha com estudos, e essa vinda desses grupos de fora para cá fez a gente abrir a cabeça. Toda cidade ela tem um padrão de interpretação, ou todo diretor tem uma fórmula que ele gosta de trabalhar, um jeito, um padrão, que é particular de cada artista, né? Mas a gente ficava muito resumido a cidade. Quando abriu para fora, a gente teve a oportunidade de conhecer outros trabalhos. Eu não tinha ainda visto nada fora de Vitória. Então a Mosteve me proporcionou isso. Me proporcionou aprender outras coisas com esses grupos, a fazer vínculos de amizade, a fazer intercâmbios, né? Aqui na Mosteve, só não me recordo o ano, mas a gente conseguiu colocar um espetáculo em cena que tinha Suzane Castro, que era do grupo de Recife, com André de Igaraçu.
e eu, com direção de César. Então a gente uniu 3 pessoas que faziam teatro de formas diferentes para montar um espetáculo, porque a gente queria dizer que a Mostef estava ali quebrando essas barreiras também, trazendo novos vínculos, novas amizades. Hoje a gente tem contato com Surubim, Caruaru, Limoeiro, Igaraçu, Recife, e isso é maravilhoso, porque a gente fez o nosso teatro também sair daqui. A gente começou a assistir teatro aqui na cidade de outros lugares, né? A gente antes só assistia, era a Cinderela quando vinha, era espetáculo de comédia, mas teatro assim, pelo menos na minha opinião, até pelo que eu acompanhei, era muito difícil. A gente só assistia as produções daqui da cidade mesmo, né? E aí a gente começa a assistir espetáculos de fora, com outras características, com outros tipos de trabalho. Isso, e aí a gente começa também a renovar o nosso trabalho, né? A gente começa a ver que a gente pode se reinventar, a gente começa a ver que a gente pode beber de outras fontes e assim enriquecer aquele trabalho que a gente já vinha estudando vários anos e poder ver que a gente não é o centro do mundo, porque a gente às vezes tem essa impressão de que só existe a gente. E aí quando a gente abriu para fora, quando a Mostef abriu essas portas e trouxe esses artistas para cá, ele fez a cidade enriquecer artisticamente falando, não só no festival de teatro, mas também no festival de dança, que vê muita gente de fora, muita gente bacana, que hoje só faz enriquecer a vida dos artistas da cidade e também abriu portas pra gente em outros lugares. Eu concordo com isso. Aí, continuando, essa parte de 2007 para frente, ela vai se comunicar muito com o seu início enquanto diretora, efetivamente falando, e também a criação do seu grupo atual. Tiveram outros grupos antes? Eu passei muitos anos na companhia experimental. Eu acho que eu passei 10, 11 anos na CIE Experimental. Eu entrei na CIE Experimental quando começou, né? Fundei a companhia experimental junto com o grupo, com um espetáculo na estação ferroviária, Coroado. E depois a gente veio fazendo trabalhos, mas antes de sair da CIE Experimental, eu vim com alunos da escola, do Colégio Amélia Coelho e da escola Senador João Cleófas, para cá, para a Mostef. Que esse foi o início, uma sementinha que eu estava plantando para que o núcleo viesse surgir lá na frente, né? A companhia experimental foi minha base com relação ao estudo do teatro, porque lá eu aprendi que eu tinha que ir além, que eu precisava estudar, que eu precisava pesquisar, que eu precisava respeitar. O respeito ao artista que estava comigo no palco, ao diretor, aos artistas da cidade. E a gente tem, eu até vou me repetir, porque Rafael disse isso, a gente tinha uma forma de reverenciar aquele que a gente tinha como mestre, né? Então, até hoje, para mim, eu ver Luziara, ela é tia Luziara, ela foi que me colocou ali, ela e Iraci. Então, existe um respeito muito grande a ela, né? As pessoas que me dirigiram, principalmente a César, que além de tio, né, ele é uma referência para mim com relação ao teatro. E eu aprendi muito com ele e com a companhia experimental em si. E essa base, ela foi surgindo para que quando fosse em 2013, eu lembro porque foi perto do nascimento do meu filho, 2013, a gente começasse a ver que aqueles alunos do Amélia Coelho, aqueles alunos do João Cleófas que já estavam saindo da escola iam ficar sem teatro. E eu comecei muito a me ver como eu fiquei quando eu não tinha mais teatro na escola, que foi quando eu adentrei a um grupo de teatro. Nessa época, você sente vontade de mostrar que aquilo que você aprendeu pode fazer uma renovação de outra forma. Foi quando eu me distanciei da companhia experimental e trouxe os alunos do João Cleófas e do Amélia Coelho para iniciar o núcleo comigo e com o Edson, que fundou o Núcleo de Pesquisa Cênica de Pernambuco comigo. E a gente teve o nosso primeiro trabalho construído
chamado A Menina que Buscava o Sol, que foi um dos melhores espetáculos que eu tive o prazer de dirigir. Porque eu vi aqueles alunos começarem a deixar de ser alunos para virar artistas e eles subirem no palco da Mosteve, representando agora o Núcleo de Pesquisa Cênica de Pernambuco. E não a Escola João Cleófas de Oliveira e a Escola Amélia Coelho. Eles se fundiram e dentro disso a gente formou. Você que acabou de assistir essa entrevista, se não é inscrito aqui no canal, se inscreve, curte, compartilha para os seus amigos que gostam de teatro. A sua inscrição e a sua interação é muito importante para o nosso canal.